Felipe, uma pergunta ainda inédita da pesquisa do IPEC sobre a corrida eleitoral mostra que cerca de um terço dos brasileiros acredita que um candidato não ligado a Lula ou Jair Bolsonaro deveria ser eleito presidente da República. Segundo o jornal o Globo, 31% dos entrevistados escolheram essa opção. Outros 45% responderam que Lula deveria ser eleito novamente e apenas 19% consideram que Bolsonaro merece um segundo mandato. Na semana passada, o IPEC fez uma simulação com 8 possíveis nomes da chamada terceira via: Ciro Gomes, Sérgio Moro, Datena, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira e Simone Tebet. Juntos, eles somaram 18% das intenções de voto, representando um empate técnico com Bolsonaro no limite da margem de erro, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento, 45% votariam em Lula, 9% disseram que votariam em branco ou nulo e 5% não sabem ou não responderam. Pois é, já falei muito aqui nesse programa que, em primeiro lugar, até para não ter confusão, eleição depende muito do desempenho do candidato ao longo da campanha. Campanha não é enquete de rede social. Quem você prefere e tal. Campanha, o sujeito precisa ser convincente, ser persuasivo, e obviamente não é só ele, é toda a sua propaganda, ao longo de muito tempo. E, obviamente, resistindo, sendo resiliente aos ataques dos adversários, às críticas legítimas, a tudo aquilo que é feito contra a campanha dele. Então, é bom começar por aí, porque nenhuma análise, nesse momento, há um ano de eleição, é tão categórica a respeito das possibilidades, principalmente em se tratando de uma eventual candidatura nova, né, que não seja aí de um ex-presidente da República, como são as candidaturas do Lula e do Bolsonaro, que, enfim, no próximo governo terá sido presidente durante esse mandato. Então, a terceira via ela tem um espaço para crescer. Ela enfrenta diversos obstáculos. Primeiro, você tem a falta de uma liderança que já tenha um apelo nacional muito sólido. Então, isso é uma construção que precisa ser feita. Segundo, você tem uma fragmentação. E aí entram interesses partidários e de projetos pessoais também. Você tem vários candidatos disputando esse bolo. Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória, Luiz Henrique Mandetta. Rodrigo Pacheco é aventado aí, mas é difícil, né, de acreditar que ele vai, porque ele não tem uma postura crítica ao lulismo e ao bolsonarismo, e pelo contrário foi eleito presidente do Senado com apoio dos lulistas e dos bolsonaristas juntos. E você tem o Alessandro Vieira e a Simone Tebet aí crescendo muito e se destacando na CPI da pandemia. Só que a pergunta que foi feita pelo IPEC foi justamente Lula, Bolsonaro e tal, algum outro candidato que não seja Lula e Bolsonaro, nem relacionado a eles. E essa resposta a algum outro candidato foi escolhida por 31% dos entrevistados. Sendo que Jair Bolsonaro é considerado merecedor de um segundo mandato por apenas 19%. Então você tem um percentual maior daqueles que desejam uma outra alternativa. Repito, esse espaço está sendo disputado e a fragmentação desse espaço pode favorecer o Bolsonaro. Quer dizer, tem 31% ali de votos em potencial, mas nenhum, pode ser, é possível que nenhum consiga barrar os 19% que tem hoje, pelo menos, o Bolsonaro. Aí cada um ganha um pouquinho ali, mas todos abaixo de 19%. Então esse é um cenário possível, mas também é possível que aos poucos, conforme todos os debates vão avançando, que essas opções acabem gerando certas composições, e essa alternativa, essa chamada terceira via, que alguns que fazem parte dela preferem dizer que é a melhor via, é a via decente, não é a via populista de Lula e Bolsonaro, com essa composição, essa via consiga chegar ao segundo turno. E aí, contra o Lula, absorver pelo menos uma parte dos votos de primeiro turno do Jair Bolsonaro. É óbvio que vai ter bolsonarista também votando no Lula, justamente para tentar impedir, se isso acontecer, né? Quer dizer, se passar para o segundo turno, é bom que fique claro, um candidato de terceira via contra o Lula. É capaz de ter bolsonarista votando até no Lula para não legitimar alguém que ocupe o espaço que eles acham que é do Bolsonaro. Mas
se a gente for analisar uma tendência natural, seria que boa parte desse eleitorado votasse numa opção contrária à do Lula. Então você tem aí um caminho estabelecido para a terceira via, mas repito, com todos esses obstáculos. E aí vai ser necessário a assertividade, a incisividade, a habilidade, o carisma, quer dizer, a empatia, a capacidade de falar para o povo por parte desses postulantes. Inclusive no momento em que você tem inflação de alimentos e o povo tem dificuldade aí para se alimentar. No momento pós-pandemia, o Lula já está lá falando de picanha, de churrasco e tal, daquele jeitão demagógico dele. Porque ele sabe, os marqueteiros dele sabem, que é por aí que ele pode trazer um eleitorado de volta. Além daquele eleitorado que ele mantém, que ele cativa ainda há muito tempo, pelo recall, por ter sido um nome aí que tanto tempo ficou no noticiário ao longo dos últimos anos. A terceira via também vai precisar falar a respeito desses temas, né, e superar essa lembrança, muitas vezes falseada, como tantas vezes já comentei aqui, de uma prosperidade, de um cenário de prosperidade associado ao Lula. Um cenário de prosperidade que existiu apesar dele, porque ele era contra o Plano Real. Foi uma reforma monetária importantíssima para inserir as pessoas na economia. Ele implementou toda uma filosofia de gastos, em vez de preparar o Brasil para um eventual cenário de crise. E quando veio a crise, colocou a culpa na crise em vez de colocar nele próprio, que não preparou o país para um momento como esse e tudo estourou no colo da Dilma. Então, durante o momento em que ele estava no poder, havia o alto preço das commodities no mercado internacional e ele surfou nessa bonança que ocorreu a despeito dele, apesar dele, independentemente dele. Só que ele, com a sua propaganda, ele tenta associar a bonança às iniciativas dele, né, para as pessoas ficarem com aquilo na lembrança como se fosse crédito dele. Tudo isso vai precisar ser apontado. E, aliás, houve debates aí nos últimos dias, pronunciamentos desses postulantes, e o senador Alessandro Vieira foi incisivo contra o Lula e Bolsonaro, como está sendo. O Eduardo Leite, que está competindo com o João Dória dentro do PSDB, já começou com um discurso mais tucano padrão, que eu considero um posicionamento perigoso. Que não vou fazer campanha contra Lula e Bolsonaro, mas a favor do Brasil. Aquela coisa meio PSDB, lembra aquele slogan? A oposição a favor do Brasil e tal. E durante uma campanha você vai precisar ser assertivo e incisivo contra os seus adversários, principalmente quando eles têm máquinas de criação de realidade paralela, nas quais as pessoas acreditam. Acreditam que nunca houve mensalão, que nunca houve petrolão, que não houve compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo durante o mandato do Lula, que durante o governo do PT não houve desvio de bilhões de reais, muitos dos quais recuperados pela Operação Lava Jato, depois desmantelada no governo de Jair Bolsonaro. Tem gente que acredita nisso, como tem gente que acredita agora, que o Bolsonaro está lá lutando como patriota, cristão, liberal, conservador. É tudo discurso político que não tem as práticas correspondentes. E isso vai precisar ser apontado por um candidato de terceira via que se preze, que queira ir para o enfrentamento, porque é fundamental você atingir o eleitor com aquilo que ele espera para o país, para a vida pessoal dele, a melhor situação, você poder comer, você poder ter uma série de acessos àquilo que é fundamental para uma família, mas é fundamental também você mostrar por que ele não está tendo. Por que a roubalheira prejudicou a economia? Por que o desmantelamento do combate à corrupção tende a prejudicar também? Por que essas retóricas golpistas e tal geram uma instabilidade? Por que os projetos pessoais e de manutenção de foro privilegiado atravancam a economia? Por que o dólar aumenta sem que tenha havido providências para evitar isso? Então tudo isso gera uma necessidade de se criticar os governos anteriores de Jair Bolsonaro e de Lula. Vamos ver se eles serão capazes de fazer isso com a devida qualidade.